Antigamente, eu quero que você lembre dessa expressão: o xixi doce que levava à morte. O xixi de mel que levava à morte. Então, antigamente, a diabetes era essa leitura. A gente tem dado, tem registros de pessoas com diabetes desde 250 anos de Cristo, para você ter uma ideia de quanto a diabetes ela é antiga e sempre aterrorizou muito. Por quê? Todas as pessoas que o médico observava que tinha o xixi doce, que que tinha diabetes, que antes não era exatamente esse nome, a pessoa morria. Então, o xixi doce que levava à morte. E imagina só o tempo que levou para descobrirem o que causava a diabetes ou o problema que era para solucionar a diabetes. Então foi muitas tentativas, muito sofrimento dessas pessoas e a maioria quem tinha esse problema era a criança. E essas crianças não sobreviviam por muito tempo. Imagina só uma família que descobre que que o seu filho, a sua filha, está com xixi doce e está com a sentença de morte. Era assim a sensação de antigamente. Quando começaram a descobrir começaram a descobrir que toda pessoa que tinha um xixi doce emagrecia e pouco tempo morria, começaram a tentar descobrir o que causava ou corrigir aquilo. Então, era várias tentativas eh, do médico. Quando eu falo do médico, porque nessa época não tinha equipe de saúde. A a equipe de saúde se reduzia a médico só, certo? Não tinha outros profissionais de saúde. E vários médicos buscavam a tentativa de solucionar isso. Às vezes dando comida demais, doce demais para tentar compensar o xixi doce da urina, ou às vezes outra dieta, ou às vezes outra experiência para tentar solucionar e salvar a vida daquela pessoa. Mas eu quero que você pense que dessa história dessa história, o que ficou pra gente hoje foi o sofrimento. Então, toda vez que a gente pensa em diabetes, a gente pensa no sofrimento dessas pessoas, de toda essa história que é escrita, que não é esquecida e fica no nosso subconsciente. Somente em 1910 que foi descoberto o hormônio que a falta desse hormônio que causava essa diabetes, que é o hormônio insulina. E a partir daí, dessa descoberta, a vida de muitas pessoas foram salva. Por quê? Porque foi criado o hormônio insulina. E esse hormônio tem um pouco mais de 100 anos. Mas quantas pessoas não morreram por causa da diabetes? A maioria dessas pessoas, eu quero que você registre aqui, eram pessoas com diabetes tipo 1. Eram crianças, a maioria. E a partir de 1910, pouco tempo para uma humanidade, 100 anos para uma humanidade é pouco, a gente tem o controle da diabetes. Claro que cada vez se avança melhor, mas hoje a gente não tem mais esse problema da pessoa com diabetes ter diabetes e morrer em consequência disso, só se não tiver cuidados. Então aqui eu quero que você registre o sofrimento que foi antes, porque não tinham descoberto como controlar a diabetes, só foi descoberto como controlar a diabetes a partir de 1910, que foi com a descoberta do hormônio insulina. E todo esse sofrimento que essas pessoas tinham, elas a gente fica na nossa memória. Não é porque, a gente viveu lá, não, são informações passadas. Então, eu tenho certeza que quando você pensa em diabetes, você pensa em sofrimento, morte, consequência de perder um pé, consequência de ficar magro demais, vem de todo esse histórico também.
porque não tinha controle. Hoje você tem controle e você pode evitar tudo isso e viver muito bem. Morrer de outra coisa, menos de diabetes. Pode acontecer isso. E uma curiosidade para você. Você sabia como era diagnosticada a diabetes depois de um tempo? Antes disso, lá na idade antiga, o médico provava a urina do paciente. Ainda bem que tem exames hoje, né? Se o xixi fosse doce, aí eles diagnosticavam com diabetes, né, que é a urina de mel, tá. Então diabetes significa urina de mel, diabetes mellitus, né, urina de mel. É só uma curiosidade, né, para que a a ciência avance e nos ajude a contornar os problemas que acontecem. E aqui eu quero reforçar como toda essa notícia de sofrimento de antigamente chega e fica na sua cabeça, de uma forma inconsciente, de uma forma, eh, histórica mesmo, histórica mesmo, porque faz pouco tempo que a diabetes tem controle. 100 anos é pouco tempo para uma humanidade. E agora, a diabetes hoje. Agora eu quero que você me ajude a pensar se ela é uma pandemia ou não, ok? Eu quero que você guarde Eu quero que você guarde essas informações da diabetes antigamente, do reforço do sofrimento, porque a gente vai usar lá na frente, que é um dos pontos que dificulta controlar a diabetes hoje também, de uma forma de uma forma inconsciente, mas que existe, ok?